Você já assistiu Pânico 6? O último filme da saga Pânico lançado até a data de hoje, 2025. O único filme que não tem a Sidney, mas tem a volta da Kirby. O filme é literalmente cheio de detalhes, como por exemplo nessa cena aqui no metrô de Nova York, com um monte de referência a filmes de terror. Lançado apenas um ano depois de Pânico 5, esse aqui teve uma polêmica. No final do filme, nenhum dos caras falece lá. Vocês vão entender. Então eu assisti de novo ao filme do Pânico 6 e anotei cada detalhezinho que talvez você tenha perdido nele. O filme começa com um telefone tocando, porém dessa vez é o telefone de um bar tocando e não é o Ghostface. Porém a gente é apresentado a Laura, que marcou um encontro nesse bar com um cara que conheceu na internet. Ela é professora na mesma faculdade da Tara, inclusive é professora dela, e ela dá aula sobre filmes slasher. Não sabia que tinha essa matéria, mas no Planeta do Pânico tem. Provavelmente o cast dela foi meio que inspirado a chamar alguma famosa em ascensão em Hollywood. Na época, a atriz Samara Weaving tinha feito A Babá da Netflix, por exemplo, e O Casamento Sangrento. Inclusive o nome dela no filme é Laura Crane, referenciando Psicose de novo. Marion Crane é a personagem que morre na icônica cena de Psicose no banho. O cara que marcou o encontro com ela atrai ela até um beco escuro, justamente porque esse tal cara aí é o Ghostface. Quando ela chega lá, ela fica no meio do beco vazio, e essa cena é com certeza uma homenagem a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Aquela cena onde a Ellen acaba perdendo a vida no beco sozinha, que inclusive essa faculdade que a Laura dá aula tem uma fraternidade chamada Ômega Beta Zeta. Você é da Ômega Beta Zeta? Não, ainda não. Que a Tara é convidada até para entrar. É a mesma que aparece no segundo filme de Pânico, onde a Cici, interpretada pela Sarah Michelle Gellar, faz parte. A Laura é atacada pelo Ghostface, que de cara já tira a máscara e a gente já vê que é esse cara chamado Jason, que a caminho de casa, depois de ter tirado brutalmente a vida da Laura, ele encontra a Tara, dá um salve nela no meio do caminho e a gente descobre que os dois fazem parte da mesma sala na faculdade. O objetivo dele seria atacar a Sam e a Tara, meio que o mesmo objetivo do Rich e da Amber no quinto filme. No mundo do Pânico, o Rich, por incrível que pareça, virou um ícone, um ser praticamente adorado na internet. E ele matou a Laura aqui porque ela deu nota C- para ele na prova de Giallo. Giallo seria um gênero italiano de mistério e assassinato, um gênero praticamente usado pelo Pânico aqui. A camisa que ele tá usando tá escrito Quattro Mosche di Velluto Grigio. É o título de um filme do gênero Giallo, dirigido pelo Dario Argento. Em português se chama Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, um filme de 1971. Quando ele chega na casa dele, logo de cara aparecem alguns pôsteres, como por exemplo aqui o Golem, Metrópolis, Drácula, Psicose, referência aos filmes do Facada, ou Stab. Na geladeira dele tem uma imagem da banda Ice Nine Kills, que tem uma porrada de música falando sobre facada, punhalada, cena do chuveiro, It Is The End, a maioria sendo referências a filmes de terror. O Ghostface real liga pra ele do celular do Greg, parceiro dele. Enquanto isso, ele para pra assistir um filme que já estava passando na TV. Filme esse do Jason, mas não é qualquer filme do Jason. É Sexta-feira 13, parte 8. Nesse filme em questão é onde o Jason vai pra Nova York, que é onde o filme do Pânico tá se passando aqui. Aqui no canto tem um pôster de Last Podcast on the Left. Isso pode ser realmente uma homenagem apenas ao podcast, ou pode ser uma referência a um filme do Wes Craven chamado The Last House on the Left, lançado em 1972. Enfim, o Jason acaba achando o Greg, amigo dele, dentro da geladeira sem vida, e acaba sendo atacado e ficando também sem vida, pra assim começar o filme. Antes de realmente ir pro vídeo, eu queria lhes dizer algo. Eu sei que tem uma galera que não curtiu esse filme, porque muda muita coisa dos clássicos pra esse. Eu também entendo que tem muito furo de roteiro, muita coisa totalmente sem noção, como por exemplo o Chad tomar 500 facadas e ficar vivo suavemente. Claramente o Highlander. Porém eu falei que eu curti muito mais esses aqui do que o terceiro e o quarto filme, por exemplo, pelo simples fato de ser algo novo. Mesmo que o segundo, terceiro e quarto filme mudem algumas coisas, no final das contas é sempre a mesma coisa. Alguém querendo tirar a vida da Sidney por alguma coisa, e no final o Ghostface acaba perdendo pra Sidney. Lá em 1996, quando lançou o primeiro filme, ele fez sucesso justamente por ser uma coisa totalmente nova, diferente dos demais, que já estavam saturados, como por exemplo Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Então os caras fazem uma sátira dos filmes slasher com uma pegada nova e acabaram fazendo um puta de um sucesso na época. E foi justamente por conta disso, de ser algo na mesma pegada, só que diferente.
E eu também acho que o jeito que eles usam a tecnologia nesses novos filmes aqui seria o jeito que o Wes Craven queria fazer lá no quarto filme, mas como ainda era 2010 naquela época, a tecnologia não estava tão avançado como tá hoje. Mas enfim, essa é a minha opinião, bora continuar o vídeo. A próxima cena é da Sam contando que apesar de tudo que aconteceu no último filme, ela gostou de passar a faca no Rich 50 mil vezes. E aparentemente o terapeuta aí é fã de terror também, porque o bichão tem os bonequinhos da família Addams, que eu acho que colocaram os bonequinhos aí justamente porque a Jenna Ortega, que fez o papel da Wandinha na série da Netflix, foi lançado bem no meio do filme Pânico 5 e Pânico 6. E aliás fez um sucesso absurdo. Aqui também tem o bonequinho do Leatherface e da Annabelle. E aqui no canto até o Ghostface tem. E até hoje eu não entendo esse psicólogo aí. O cara completamente despreparado pro serviço dele. Ele mesmo fala que não estava preparado para esse tipo de conversa, sendo que ele é um psicólogo e aceitou atender a Sam. Na internet estaria rolando boatos de que quem teria feito as paradas do quinto filme teria sido ela mesma, por ser filha do Billy Loomis. E ela não é uma desconhecida, ela ficou bastante conhecida, ela ficou bastante famosa com os acontecimentos do último filme. Bom, lá no metrô, lá na frente do filme, também tem uma referência, mas quando eu assisti pela primeira vez essa foto do Rich aqui, cheio de coisinhas na cabeça, me lembrou muito Midsommar. A Sam vai para casa dela, onde ela toma vários cuidados com tranca na porta, pergunta se a Tara saiu com um taser de choque. E mais pra frente a gente descobre que a Sam e a Tara investigaram a vida da Queen, antes dela ser uma colega de quarto aí do apartamento delas. Mas aparentemente a menina vive trazendo caras pra transar na casa dela, sem a Sam e a Tara saber quem é. Isso já não seria perigoso o suficiente? Não é que o Ghostface descobre que a Queen é colega de quarto da Sam e da Tara, aí ficaria com a Queen, ela levaria eles pro AP e assim faria o que quisesse. É meio furado isso aqui, né? Tanto cuidado pra um vacilo desse tamanho. A Sam fica bolada que a Tara foi numa festa e vai atrás dela, que aliás acontece na OKB, ou como a Queen falou, Ômega Kappa Beta, a mesma fraternidade que o Derek participava. Inclusive, olha o colar que ele deu para Sidney no segundo filme. Esse filme inclusive tem muita semelhança com o segundo filme do Pânico. Por exemplo, os dois têm essa parada da faculdade, tem um pessoal que estuda justamente o cinema na faculdade. Lá na época, no caso, era o Randy e o próprio Mickey, que era o Ghostface. A fraternidade onde a Tara vai entrar também é a mesma da Cici do segundo filme. Cici essa que depois de ser esfaqueada pelo Ghostface é jogada de um andar alto da mesma forma que a Nick é morta aqui nesse filme. Quando aparecer mais semelhanças eu vou pontuando aí ao longo do vídeo. Aqui tem por acaso um Ghostface brasileirinho. Essa camisa branca com 10 lembra aquela roupinha que o Johnny Depp usa em Hora do Pesadelo. A Tatum usa a mesma roupa parecida no primeiro filme, que na época já era uma referência à Hora do Pesadelo. Aqui tem um Harry Potter e aqui tem o Alan de Se Beber Não Case. Enfim, a Sam aparece, dá um choque no saco do cara que queria levar a Tara pro quarto dele para jogar Pokémon. Elas brigam e acabam indo embora da festa, brigando ainda. Os caras acabam forçando o romance da Tara com o Chad, e a Sam agora tem um namorado novo, que no caso é o vizinho desconhecido dela. Sério, a menina foi buscar a Tara lá na que pariu, mas conheceu o vizinho faz pouco tempo e tá se pegando com ele. Nada contra ela pegar o cara, mas o nível que ela se preocupa com a Tara e não percebe o que acontece ao redor dela mesmo é bizonho, cara. O pai da Queen, que é da delegacia, liga pra Sam e pede pra ela ir até a delegacia junto com a Tara. O celular dela toca de novo e mostra que o contato é do Rich. Vamos lá, gente. Os Ghostfaces da vez é o próprio delegado aí, com os dois filhos dele, que no caso é a Queen e o Ethan. O detetive Bailey aí também era pai do Rich e tramou tudo aí com os dois filhos psicopatas dele para chegarem perto da Sam e da Tara e acabar vingando o filho dele. A própria Queen fala que ela perdeu um irmão e o pai dela não conseguia suportar isso. E logo depois que ela supostamente morre, ele fala que então os dois filhos deles morreram. E essa ligação vindo diretamente do contato do Rich, obviamente, teria que ser alguém ou da família do Rich, ou se o celular dele tivesse virado prova dos crimes que ele cometeu, só a polícia teria acesso a isso. Quem que é o policial aqui? O pai do Rich. O Ghostface aparece na rua mesmo pra atacar elas, e eu assisti algumas paradas dos bastidores do filme, e quando elas estão correndo, aqui atrás tem um caminhão parado, que obviamente não dá pra gente ler nada do que tá escrito ali, porque tem muito movimento, tá escuro, tá de noite, mas tem uma imagem dos bastidores
bastidores que mostra que esse caminhão que estaria parado ali estaria escrito Red or Not, Here We Go. É uma referência a um dos jogos que acontecem no filme Casamento Sangrento, aquele mesmo filme que eu falo no começo do vídeo, onde a Samara Weaving é a protagonista. E tem essa cena no mercadinho onde o Ghostface anda com uma 12, que eu já vi também, que tem uma galera que acha isso um absurdo ele usar uma 12, sendo que ele claramente pega do cara para se defender e sai matando o pessoal aí. Mas enfim, para se esconder, a Sam e a Tara protagonizam uma cena muito parecida com o que acontece em Jurassic Park, com os dinossauros caçando os dois irmãos lá na cozinha. E por acaso, olha quem aparece de novo, a Kirby. E agora ela faz parte do FBI. Já era pra Kirby ter aparecido no filme anterior. Ela só não apareceu porque ninguém conseguiu achar ela. Sério, ela simplesmente sumiu do mapa. Tanto é que quando ela voltou a fazer esse filme aqui, ela tava 4 anos parada sem interpretar nada. E ela atua nesse filme aqui, ela falou que ela tava muito nervosa atuando como se fosse a primeira vez dela. E uma cena que eu acho muito boa é que aparece a Gale. A Sam tenta dar um soco na cara dela, ela desvia e fala que é macaca velha. E aí do nada ela toma um socaço na cara da Tara. Simplesmente cinema. E sim, a Gale lançou outro livro, agora sobre os ataques do último filme. E a Gale também falou com a Sidney e que ela não iria aparecer dessa vez. Na época eles queriam a Sidney de volta, mas ela queria um cachê bem alto. Até porque ela é a Sidney, mas acabou que não deram o que pediu, e agora pro 7º filme provavelmente deram um cachê que ela queria e até um pouco mais, depois das tretas que a Paramount teve lá com a Melissa Barreira, e tiraram ela do 7º filme, trazendo a Sidney de volta. Corta a cena, então, o psicólogo da Sam assistindo Vampiros de Almas, filme lá de 1956, que seria o Invasores de Corpos, só que de 1956. E repara bem o que o cara do filme fala. Realmente, é o próximo mesmo, já que a Sam passou o endereço dele pro delegado, que a gente sabe que é um dos Ghostface. Ele vai lá tirar a vida do velho e rouba a ficha da Sam. E bem aqui tem o nome Jupiter Marte. É mais uma referência ao filme The Hills Have Eyes, ou Quadrilha de Sádicos, onde tem um personagem chamado Júpiter e tem outro chamado Marte. Filme esse que foi dirigido pelo Wes Craven. E enquanto toca Red Right Hand, aparece a galera reunida pra Mindy, a nova Randy, falar sobre o que pode ou o que não pode acontecer. Tudo isso baseado nos filmes de Stab. Dá pra ver que o Ethan aqui, que é um personagem novo e também é um dos Ghostfaces, está usando camisa azul. Mesma coisa que cheguei a falar no último vídeo. A Mindy acaba insultando gratuitamente a galera que usa Leatherbox e fala que ninguém tá seguro no filme, incluindo o personagem principal. Qualquer um pode morrer. Igual aconteceu com a Nancy em A Hora do Pesadelo 3, a Laurie Strode em Halloween Ressurreição, a Ripley em Alien 3, a Sally em Massacre da Serra Elétrica, o Jigsaw em Jogos Mortais, Tony Stark em Vingadores Ultimato, James Bond em 007 e também o Luke Skywalker em Star Wars Os Últimos Jedi. Outra coisa, o Ghostface está deixando máscaras reais dos Ghostfaces no lugar dos crimes. Quem teria acesso a essas coisas se não o próprio detetive? E olha o que a Kirby fala. E fala pra sua filha ficar alerta. Estar perto das Carpenters é estar perto do Ghostface. Literalmente, já que a Queen é a própria Ghostface. O Danny vê o Ghostface no apartamento da Sam, tenta ligar pra avisar, mas a Sam decide ignorar. E logo o namoradinho da Queen acaba virando presunto. E supostamente, a Queen morre também. Supostamente. A coitada da Anika acaba virando mais uma vítima e o vizinho Danny decide ajudar eles com uma escada gigante para o pessoal passar de um prédio para o outro. Qual que é o motivo dele ter essa escada gigante em um apartamento? Não sei, mas ele tem. Eu acho que colocaram isso para fazer uma referência ao filme Nerve, que adivinha só quem que tá no filme? A Emma Roberts, a Ghostface do quarto filme. Eles conseguem fugir, menos a Anika, né? Acaba caindo lá embaixo. O detetive faz a ceninha dele fingindo estar arrasado com a Queen e presta atenção no que ele fala. Quem se mete com a minha família morre. Olhando diretamente pra Sam. Depois a gente descobre que ele é o pai do Rich e tal. A Gale aparece de novo falando que vai ajudar dessa vez. E sem essa de fazer reportagem, por acaso ela leva o pessoal até um santuário de Ghostfaces. Logo na porta tá escrito "Wanna play a game?", famosa frase dita pelo Jigsaw em Jogos Mortais. E bom, Ghostface acaba falando isso também, geralmente quando telefona pras vítimas dele. I want to play a game.
E bom, aqui no santuário tem muita coisa. Vamos lá. Por exemplo, todas as roupas do Ghostface, sendo a do centro a principal, no caso a do Billy Loomis. Aqui tem a camisa azul que a Jill usou no final do quarto filme. Tem uma claquete do filme Stab 3 que o Roman usava. Roman, que foi o Ghostface do terceiro filme. Aqui tem a roupa da senhora Loomis no segundo filme. Aqui tem a roupa do namorado da Casey, quando ele fica amarrado do lado de fora da casa dela. Aqui no canto tem uma máscara gigante do filme Stab, usada no terceiro filme, logo antes da Sarah Darling perder a vidinha dela. A roupa da Tatum no dia que ela morreu. E aqui parte da garagem que matou ela no primeiro filme. O roupão que o Stu estava usando no final do primeiro filme. Do lado dele tem a TV, caiu na cara dele. Esse manequim com uma blusa e bonezinho para trás seria a roupa do cameraman que trampava junto com a Gale e acabou sendo assassinado pelo Ghostface. Esse manequim com essa roupa preta seria o uniforme do Randy lá na locadora de filmes no primeiro filme. Até a corda que prenderam a Casey na casa dela tem, junto com a faca que usaram nela. Aqui em cima tem um Happy Birthday Roman, ou Feliz Aniversário Roman, que aparece lá na casa do Milton no terceiro filme. Essa roupa branca suja de sangue bem aqui é a camisa do Billy no final do primeiro filme. Essa blusa aqui é da faculdade que a Sidney tava lá no segundo filme. Inclusive esse desenho dela aqui seria dela participando do teatro. Esse telefone queimado junto com o isqueiro é o mesmo que o ator que interpretava o Dewey no terceiro filme de Stab acendeu e acabou explodindo a casa lá. Aqui atrás tem a mesma roupa do Trevor no final do Pânico 4. Aqui tem a coleção de 7 filmes do Stab com uma camisa de facada à tona, também do quarto filme. Essa tesoura com corda seria a forma que mataram o diretor da escola no primeiro filme. Essa cena nunca foi mostrada, mas foi citada. Essa faca foi a que o Charlie introduziu na Kirby no quarto filme. Essa camisa de polícia do policial do quarto filme, Detetive Perkins. A câmera que o cara que trampava com a Gale usava. Os livros que a Gale escreveu. O distintivo e arma que o Dewey usava, com foto dele, desenho de como ele morreu. Aqui no canto tem um guarda-chuva, o mesmo guarda-chuva que a Sidney enfiou no Billy Loomis. E em cima ali também tem um picador de gelo, é o mesmo que ela enfiou no Roman no terceiro filme. E acho massa também que a Kirby conversa com a Mindy sobre filmes de terror, elas falando que o melhor Hora do Pesadelo é original, fala de Sexta-feira 13, Candyman, e fala que Psicose 2 é subestimado. A forma como um dos personagens do segundo filme de Psicose morre é tomando uma facada na boca. Mesma forma que no final do filme, a Terry enfia a faca na boca do Ethan. O detetive tem uma super ideia de tentar atrair o Ghostface no meio do dia na praça, porém é o plano perfeito para ele poder atacar a Gale na casa dela. Que obviamente que quem tá lá vestida de Ghostface atacando ela é a Queen, já que o detetive tá na praça e o Ethan tá na van comendo Cheetos. O cara que faz a voz do Ghostface em inglês é o mesmo desde o primeiro filme, Roger L. Jackson. E ao longo de todos esses anos, é a primeira vez que a Gale e ele se falam pelo telefone. O Ghostface ataca ela no apartamento dela, ela consegue se trancar no que parece ser um closet, onde ela atira na porta, o telefone toca e dá pra ver a foto dela com o Jill em um retrato. Foto essa tirada do casamento real deles, no caso a Courtney Cox e o David Arquette. A Gale acaba sendo brutalmente atacada, mas acaba ficando viva, de boa. E a Tara tem a brilhante ideia de atrair o Ghostface para onde está o santuário, mas obviamente ela não sabe que o Ghostface é o próprio delegado, já que ela chama justamente ele para ajudar. E então vem a cena do metrô, onde tem uma cacetada de referência, começando com a Rua 96. Uma referência ao ano que o primeiro filme do Pânico foi lançado em 1996. Aqui tem o David Bowie, o Shao Kahn de Mortal Kombat, Michael Myers de Halloween, a Grace de Casamento Sangrento, da mesma Samara do começo do filme. Esse cabelinho com essa camisa listrada é referência ao Chuck, o brinquedo assassino. O macaco louco de Meninas Superpoderosas, provavelmente colocaram ele porque quem faz a voz dele é o próprio Roger L. Jackson, o cara que também faz a voz do Ghostface em inglês. Obviamente vai ter uma cacetada de Ghostface por aí, e aqui no canto tem o Pinhead de Hellraiser, Babadook, provavelmente só colocaram por causa da resposta da Tara no último filme, o Freddy Krueger, o Pluto do filme Nós, do Jordan Peele, que inclusive é um filmaço. Aqui tem as gêmeas do Iluminado, uma menina vestida de Midsommar, esse pessoal de vermelho aqui também é do filme Nós, do Jordan Peele, esse balão vermelho aqui com uma pessoa de roupa amarela em referência a It, a Coisa, no caso o George. Aqui no canto tem o Jason Voorhees, aqui do lado da Mindy tem referência ao conto de Aya, uma série de 2017. Tem essa mulher aqui com um corvo na cabeça e nos ombros, referência ao filme Os Pássaros de Alfred Hitchcock. O Billy, o bonequinho de Jogos Mortais.
Esse cara com essa máscara bizarra aqui de sadomasoquista é referência ao filme As Criaturas Atrás das Paredes, filme dirigido pelo Wes Craven em 1992. Esse maninho aqui com umas paradas no rosto seria o próprio Candyman, no caso ele com as abelhas na cara dele. Aqui também tem a Sadako do filme O Chamado, no caso do filme japonês, né, de 1998, e não aquele americano, que inclusive tem vídeo no canal do americano. E agora indo pro cenário final do filme, que fica em um cinema. É o mesmo cinema do começo do filme Pânico 2, onde a Jada Pinkett vira presunto lá no começo do filme. E você deve se perguntar qual filme estaria em cartaz ali, né? Na verdade tem uma retrospectiva da Jennifer Jolie, a atriz que faz o papel da Gale em Stab 3, essa aí. E aqui aparentemente o que estava em cartaz é The Rocky Horror Picture Show, filme de 1975. O Billy aparece aí pra Sam, ela pega a faca dele, o delegado mete o louco falando que a Kirby é o Ghostface, mas se você perceber bem, no meio do filme, a Kirby tava na praça lá com a van, cheio de parada do FBI, ou seja, se você prestou atenção certinho, você vai ver que o delegado aí tava realmente metendo louco. Os Ghostfaces aparecem e atacam eles, o Shed de novo toma 70 mil facadas e incrível que esse moleque não morre. Ele ultrapassou o 50 Cent. E essa parte dos dois Ghostface limpando a faca eu acho pica, tá? Mas aí a gente descobre que os três Ghostfaces são na verdade o delegado, o Ethan e a Queen. Primeira vez na saga que tem 3 Ghostfaces em um filme. Na verdade aparece 5, né? Só que os dois primeiro lá morreu no começo do filme. Então não conta. Outra coisa parecida com o segundo filme é que no segundo filme a mãe do Billy Loomis quer vingança pela morte do Billy. E aqui é o pai do Rich que quer vingança pela morte do filho dele. Aqui atrás tem a máscara do teatro da Sidney no segundo filme, e aqui tem a estrela onde o Derek ficou preso, também no segundo filme. Como sempre, os Ghostface falam demais, a Kirby aparece dando pipoco pra todo lado, o pessoal acaba se separando ali com medo, e a Kirby acaba tomando uma facada no mesmo lugar que ela já tinha tomado no quarto filme. A Queen chegando pertinho da Sam, raspando a faca no ferro, é uma referência a Freddy Krueger, já que ele fazia exatamente a mesma coisa com as garras dele quando estava indo em direção às vítimas dele. A Tara mete a faca na boca do Ethan, a Queen toma um tiro na testa, e o delegado, armado, em vez de atirar na Sam, ele corre em direção dela, e só atira depois que abraça ela. Sério, isso aqui não faz nenhum sentido, cara. Nem o Ghostface mais burro faria isso. No final das contas, a Sam acaba se vestindo de Ghostface, igual a Sidney faz no primeiro filme, e acaba macetando o delegado com a faca do pai dela. E no final, elas sentadas aí, com o final do filme do Rich de fundo, com o fogo ali e tal, fazendo referência ao final do filme Casamento Sangrento. E o Ethan, que por incrível que pareça, tava vivo ainda, aparece correndo e a Kirby joga a TV do Stu na cabeça dele, o que provavelmente no próximo filme de Pânico, o Stu apareça novamente. No final, ninguém deles aí morre e assim o filme acaba. Pois é, nem o Shed. Esse aí foi o vídeo. Caso você tenha gostado e sabe de algum detalhe que eu deixei de fora aqui, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like e se inscreve no canal. Muito obrigado e um beijo.